Eu creio, queridos, que o Senhor quer nos despertar para um tempo de um desejo profundo por Ele, de um anseio profundo pela glória e pela presença dEle. Muitos de nós fomos ficando atados, assim como Lázaro. Muitos de nós fomos carregando correntes no pé, porque estávamos olhando os nossos fracassos, as nossas derrotas, as nossas impossibilidades, ou mesmo aquilo que as nossas vitórias, as nossas conquistas. No nome de Jesus, o Senhor quer nos deslocar desse lugar em que nós somos o centro, independente de coisas boas ou ruins, para olhar para Ele, para receber dEle o poder, para sermos reafirmados na nossa identidade, para vivermos para o propósito. Não é suficiente que o Espírito de Deus nessa manhã gere dentro de você um incômodo, dentro de nós um inconformismo, que tudo aquilo que possa ser abalado, seja abalado nas nossas vidas, que as nossas convicções mais profundas, mas que não são de Deus, caiam por terra, e que a verdade dEle reine em nós. Querido, o Senhor não te chamou para viver para você. O Senhor não me chamou, não te chamou para vivermos uma vida feliz e plena nessa terra. O Senhor não nos chamou para ficarmos gerando, orando, jejuando o tempo todo por questões financeiras, por prosperidade, por alcance de coisas que a gente pode enxergar. Eu não estou falando que você não possa fazer isso, mas esse não é o lugar. Isso Ele dá para nós à medida que nos posicionamos, à medida que acessamos a presença. O Salmo 37 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Versículo 5, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu direito como o sol ao meio-dia. Ele diz no início: não te indignes por causa dos malfeitores. Só que nós vivemos numa época, meu Deus, em que a gente está debaixo dessa ambiência do homem no centro, uma ambiência em que eu tenho que ser uma pessoa, entre aspas, bem-sucedida. Se Deus está comigo, então tudo vai dar certo. Se Deus está comigo, então está tudo no lugar. Isso não é verdade. Se você olha a vida dos profetas, você vai ver que não é verdade. Meu Deus, é verdade que Jesus veio trazer vida e vida em abundância? É verdade que todas as coisas que Deus já deu Jesus por nós e nos dará graciosamente, gratuitamente todas as coisas? É verdade, mas é verdade que eu devo buscar essas coisas? É isso? Não, a verdade é que eu devo buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas essas demais coisas me serão acrescentadas. Mas eu pergunto, por que nós, a igreja aqui, por que as igrejas aqui estão cheias de pessoas que buscam todas as coisas, e parece que nunca são acrescentadas? Porque nós temos invertido essa ordem, nós temos trocado a prioridade. E eu sei, queridos, que não há força em nós para resistir a essa multidão que vem contra nós. Eu sei que não há capacidade humana em nós para quebrar esses ciclos naturais, mas eu também sei que Deus é todo poderoso para agir de forma inusitada na minha vida e na sua vida, e para gerar uma transformação em que as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: não é possível. E você vai dizer assim: é possível, porque eu sirvo, eu creio, eu vivo para o Deus do impossível. Oh, Jesus. Meu Deus, abra sua Bíblia comigo em Lucas 4, por favor. Oh, Senhor. Eu vou ler um texto
grande que você já conhece. Mas eu queria, enquanto eu leio esse texto, você focasse em 3 coisas: o poder do Espírito Santo, a identidade e o propósito. Tem essas 3 palavras em mente. Então diga comigo: o poder do Espírito Santo, a identidade e o propósito. Mateus 4, a partir do 1, eu vou ler até o versículo 30. Lucas, desculpa. É que Mateus também fala da tentação de Jesus, mas eu vou ler em Lucas. São 30 versículos, então vocês vão ter que ter paciência comigo e buscar também que a sua mente não divague, porque a gente conhece o texto, né? Mas eu vou ler que nem todos conhecem. Então diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que essa pedra que se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui nem diz isso, diz só Lucas assim: não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e glória desses reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles se sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. 12. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Desculpa, gente, li mal, mas é assim, a resposta de Jesus para Satanás: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam de suas palavras, das suas palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E lhe perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: sem dúvida, citar-me-eis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por eles, retirou-se. Eu sei que eu corri o risco, né, de ler muitos versículos e talvez a sua mente tenha divagado um pouco, mas eu quero pedir que você volte aqui, que você fique comigo. Por que eu li esses versículos? A gente já tem entendido que todo
texto está dentro de um contexto, não é verdade? Então, o livro de Lucas, especificamente, ele, dentro do contexto, né, no finalzinho de Lucas 3, Jesus vai ser batizado por João Batista. A Bíblia diz que desce o Espírito Santo na forma de pomba, vem a voz do Pai dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. No livro de Mateus tem esse texto e logo depois tem a tentação de Jesus. Mas no livro de Lucas tem esse texto, tem a genealogia de Jesus levando até Adão. Então, porque Lucas enfatiza a humanidade do Cristo, né? O Salvador dos homens, o Salvador de Israel é o Filho do homem. E em seguida ele fala da tentação no deserto. Mas em seguida da tentação do deserto, ele vai discorrendo. Ele traz esse texto onde Jesus entra na cidade, ele vai para a cidade natal dele, Nazaré, né? Ele entra na sinagoga, ele, como era o costume, ele abre a palavra, né? E ele lê a palavra e fala alguma coisa sobre a palavra. Então eu quis trazer dentro da ordem descrita no livro de Lucas, para a gente entender um pouquinho o que eu quero falar. Então o título dessa ministração, que Deus vai me ajudar, está me ajudando em nome de Jesus, é o poder do Espírito, a identidade e o propósito. A gente tem ouvido aqui sobre o Cristo, o Rogério enfatizou muito quem é o Cristo, né? A gente ouviu o Saulo falando sobre o Cristo, sobre a nossa identidade no livro de Efésios, vocês lembram disso? E a gente tem ouvido tanto sobre propósito, a Mariana ministrou sobre propósito, e eu fiquei com essas informações todas na minha cabeça, e a gente tem entendido e tem gerado que a gente precisa conhecer a Deus, que a gente precisa se conhecer, né? Para a gente cumprir o propósito de Deus. E eu falei, tá, Senhor. E aí, dentro disso, como é que tem sido a minha vida, né, nos últimos tempos? Né? Eu fui muito impactada por um livro, As Histórias Inéditas da Rua Azusa. Alguém já leu, além de mim? A minha sogra, só, né? Eu recomendo. A Rua Azusa, para quem não sabe, foi um movimento, eu vou falar bem rapidinho, porque senão é muita coisa para falar, que eu nem sei que horas eu comecei. Um movimento lá em Los Angeles, que começou, na verdade, da busca de homens pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Resumindo, tinha o irmão Seymour, um negro. Naquela época, a questão racial era muito mais forte ainda do que é hoje. E ele começou a buscar o poder do Espírito, o poder do Espírito, o poder do Espírito. E aí houve um movimento, eles se reuniram nesse lugar. E nesse lugar, muitas pessoas afluíram para ali. E esse livro conta, um homem contando as histórias das pessoas que já estão super idosas, mas que viveram naquela época, que tinham 12, 15, 16 anos, e vai contando. E se você lê as histórias inéditas, é milagre o tempo todo, mas é milagre. É o impossível o tempo todo, é uma perna crescendo, o olho, o lugar onde não tem olho sendo colocado o olho, até em animal, muitos milagres, e por todos eles. Porque as crianças, adolescentes, idosos, e aí diz também que a determinados dias a glória de Deus era tão intensa, a Shekinah de Deus, que descia uma nuvem espessa. Então, às vezes, as crianças, né, eles eram novinhos, eles brincavam no meio daquela nuvem espessa. E acontecia também muitas vezes que vinha um fogo do céu sobre o lugar, que os bombeiros iam lá para apagar, que todo mundo via o fogo. E era um fogo, uma glória de Deus. Mas muitas coisas me chamaram a atenção e eu fui sendo impactada. E eu falei, Deus, é isso que eu creio. Deus, apesar de eu tomar o analgésico, como a dor de cabeça vem, eu creio nisso. Você crê nisso? Eu creio nisso. Porque isso é poder de Deus. Mas assim, a gente não precisa entender que a gente não está desconectado de um sistema que diz que o homem resolve.
o homem resolve, o homem é o centro, é o que eu estou sentindo, é o que eu preciso e eu consigo resolver sozinho, né? Então a gente está debaixo de uma ambiência muito diferente daquela época, obviamente. Mas Deus se levantou naquele tempo com um propósito, né? A origem das igrejas pentecostais foi lá, né? Se eu não estou falando bobagem, também em outros lugares, mas lá foi o boom, né? E o irmão Seymour, né? Ele era cego de um olho, eu acho que ele não ficou curado. Ele continuou cego, apesar de ter curado muitas pessoas. Algo me chamou muita atenção. Porque todos eles falavam a mesma coisa. Que às vezes a reunião começava, as pessoas desciam e ele ficava ou na parte de cima, que ele morava na parte de cima, que eram reuniões o tempo todo, né, durante alguns anos. E ele ficava com a cabeça... Eu tinha entendido que era uma caixa na cabeça, mas depois, lendo mais um pouco, eu acho que foi a cabeça na caixa. Eu não sei dizer se era a cabeça numa caixa de sapato ou se era a caixa de sapato na cabeça. Mas ele ficava dessa forma e ele só tirava a caixa da cabeça, só tirava a cabeça da caixa quando ele percebia que a glória vinha, que ele podia ministrar. E Deus ali trabalhava com ele, e aí as crianças falam, né, que elas queriam ver o que tinha dentro da caixa. O que está acontecendo, né? Uma peculiaridade dele. Então, assim, ele buscava a Deus daquele jeito, a forma dele se humilhar, a forma dele se render. Isso aí teria que perguntar para ele, né? Como é que era o mistério dele. Mas antes dele descer, antes dele começar a reunião, já tinha a glória de Deus. Mas quando ele chegava na reunião, muitas vezes os milagres aconteciam sem ele falar nada. É só da presença dele. Eu tenho sido impactada também por... Sempre, né? Sempre de novo. E às vezes eu falo assim, eu não vou ouvir mais não. Porque assim, muito conhecimento gera muita responsabilidade. Estou confessando meu pecado. Mas eu continuo ouvindo Leonard Ravenhill, continuo ouvindo David Wilkerson. Homens de oração, de poder, de intimidade com Deus. Eu ouço, eu falo, Senhor, eu quero, quem sabe... ser impactada por isso, ser transformada nisso, ser mudada nisso. Eu quero viver essa realidade. Outro dia eu estava vendo a Catherine Kuhlman, alguns não conhecem muito, uma figura estranha até, né? Magrinha e tal. Mas a história conta que quando ela entrava num lugar, às vezes as pessoas já eram curadas, os paralíticos já saíam levantando, não precisava abrir a boca, porque a presença de Deus estava ali. E quantos testemunhos dessa forma? Quantos testemunhos dessa forma? E eu e você... O que a gente tem produzido nesse tempo? A Bíblia diz que Jesus, quando ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele. E a Bíblia diz que ele foi para o deserto debaixo do poder do Espírito Santo. Debaixo do poder do Espírito Santo. E foi debaixo do poder do Espírito Santo que ele pôde responder à tentação. E foi porque a palavra de Deus, a logos de Deus, estava dentro dele, que ele pôde sacar uma palavra rema de Deus, que ele pode dizer assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí eu estava ouvindo também o Josué Gonçalves, que eu gosto dos podcasts dele, eu gosto de todos, eu acho, mas mais por ele, porque ele fala pouco, mas as frases dele são muito pontuais. E ele falou uma frase que até eu acho que já foi ministrada aqui, acho que o Júnior já falou. Douglas Gonçalves, é o filho. Jesus Cop, E ele falou assim, falando da tentação, né, veio uma palavra, acho que era o podcast da Helena Tanuri com ele. E aí ele falou assim, a grande tentação de Jesus era usar a identidade em benefício próprio. Porque ele poderia ter transformado os pães em pedra, as pedras em pães, poderia, o contrário também, né? Ele poderia, se ele se atirasse abaixo, os anjos o sustentariam, o levantariam? Eu acredito que sim, sei. Ele poderia ter tido os reinos do mundo, que na época estavam nas mãos de Satanás, né? Hoje em dia tem operação, né? Mas nada mais pertence a ele, né? A chave da morte e do inferno, pelo menos não. Bom, isso é assunto teológico, não vou entrar nessa parte.
Mas, e aí a maioria das Bíblias diz assim, se és filhos de Deus, mas na verdade, além da questão do questionamento, da identidade, tem uma questão assim, de Satanás. Visto que já que você é filha de Deus, então usa o seu poder em benefício próprio. Então, já que você é filha de Deus, já que você foi lavado, remido, curado no sangue, então vai orar só pela sua casa. Vai resolver a sua vida primeiro. Não é assim que a gente ouve? Quem é você? Quem é você? Quem você acha que é? Que pode fazer alguma coisa por alguém? Mas diga assim, o poder é do Espírito. E a identidade eu já tenho no Pai. Jesus sabia quem ele era e movido debaixo do poder do Espírito, ele pôde trazer as verdades já contidas lá em livro de Deuteronômio, que ele fala, não tentarás o Senhor teu Deus, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, e só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Essa parte de não tentarás o Senhor teu Deus, né, a Bíblia fala lá em Deuteronômio, talvez alguns lembrem, outros não, foi uma provocação que os filhos de Israel fizeram lá em Massá, porque eles queriam que Deus realizasse um sinal para provar que Ele estava com eles. E quantas vezes as nossas tentações são assim, Senhor, mas se o Senhor está comigo, então faz isso. O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Ou então o Senhor não está vendo a necessidade do meu ventre, a minha vontade? Olha aqui. Vocês estão entendendo? Estou atropelando um pouco, né? Mas vamos indo, gente. Então, ainda em Leonard Ravenhill e David Wilkerson, eu escrevi aqui, estou convencida de que uma vida de oração é uma confissão de dependência e humildade. Eu não posso, mas Ele pode. É do jeito dele, não é do meu. Eu sou fraco, Ele é forte. Eu não estou pronta, Ele sim. Mas a vida de oração é para mim? O poder é para mim, simplesmente? Não, o poder é para exercer o propósito. É para o outro. Toda vez que eu usar o poder em benefício meu, eu vou me deslocar. Toda vez que eu orbitar em torno das minhas necessidades, das coisas boas e das ruins, eu vou me deslocar. E é fácil, gente, é muito fácil esse deslocamento, né? Por isso que a sua profissão é para a glória de Deus, o seu casamento é para a glória de Deus, a restauração dos seus filhos, da sua casa é para a glória de Deus. Por isso as suas finanças precisam ser para a glória de Deus, mas é para Ele, não é para mim, passa por mim. Mas nós somos o quê? Dispenseiros, administradores, mas tantas vezes não somos. Não temos sido, ou porque a gente acha que a gente não tem capacidade, ou porque a gente acha que a gente não tem nada para dar, ou porque a gente não quer, a gente quer viver numa vida confortável, mas eu estou orando para que o desconforto te alcance, assim como tem me alcançado, porque eu não vou ficar sozinha nesse desconforto. Em nome de Jesus. Ontem eu estava ouvindo também rapidinho, aquelas coisas de Instagram que passam rapidinho, um menino que eu sigo, que negócio de exercício, aí tinha outra pessoa falando, que eu nem sei quem é, e ele falou o óbvio, que todo mundo já ouviu várias vezes, né? Ele falou assim, motivação? Você vai ficar esperando por motivação? É disciplina. 1% é motivação, o resto é disciplina. Então você e você precisamos decidir se nós vamos querer o poder de Deus, e o poder de Deus é intimidade com Deus, é o quê? É você ter sua vida todos os dias. Então, é um tempo devocional que faz parte de uma vida devocional, uma vida de devoção ao Senhor, uma vida em que Ele é o meu Deus, em que Ele está acima, é a prioridade, ela é sustentada por um tempo de devocional. Não se deixe enganar, querido, não se deixe enganar. Nós precisamos estar todos os dias indo para a presença de Deus, para a oração, para a leitura da
palavra, porque temos tantos eventos, tantas coisas. A gente vai, por exemplo, o resgate, foi maravilhoso, mas o que sustenta a sua vida não é o que você recebeu lá, o que são memórias de Deus, são marcas de Deus, mas o que vai sustentar a sua caminhada é o que você come no dia seguinte, e no outro dia, e no outro dia. Então, você não vai viver dessa forma, você não vai viver do seu ventre, mas você vai continuar vivendo de toda a palavra que procede da boca de Deus. Significa dependência, significa reconhecimento. Então por que você não foi ainda para a presença? Porque você sabe como faz? Porque você acha que uma vida religiosa vai sustentar a sua fé? Meus queridos, ainda que sustente você, existem pessoas que precisam que você seja carregado da glória de Deus, para quando você entrar no lugar, as pessoas digam: meu Deus, o que é isso que você tem? Ou então que você entre no lugar e as pessoas sejam curadas, e aí você possa pregar o evangelho, porque a Bíblia diz: os sinais acompanham os que creem. Então gente, vamos parar de conversa, de se justificar, de explicar. Está escrito em meu nome: curarão enfermos em meu nome, expulsarão demônios em meu nome, falarão outras línguas. Vamos parar. A gente precisa ir para Deus. A gente precisa sair do nível de admirar uma palavra legal, de admirar uma pessoa espiritual, para sermos gente que, ainda que ninguém veja, que ainda que a gente esteja com a caixa na cabeça, ou com a cabeça na caixa, a glória de Deus está sobre as nossas vidas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E até aquele que passa correndo vai poder olhar para a sua vida e vai ver que você é um justo, que vive pela fé e que não tem retrocedido, e por isso o Senhor tem prazer na sua vida. Eu estava ouvindo também uma aula ao vivo sobre ética e religião, e o professor Maurício Cunha estava falando. É um homem que tem muitos, além de ter muitos títulos, né? Ele tem muito trabalho na área com vulneráveis, 30 anos, e ele estava falando da questão social, e estava falando que uma coisa não é dissociada da outra, ele estava falando daquilo, e ele estava trazendo estatísticas, né? 25% das mulheres no Brasil já foram abusadas na infância. Ele trabalha muito com crianças, né? 1/6 dos homens foram abusados na infância. O Brasil é tipo, eu não sei se é recorde, né? Mas assim, é tipo top nessa linha. E a gente não pode fechar os nossos olhos. Então ele fala assim: se você tem uma igreja, pastor, de 100 mulheres, 25, pela estatística, já sofreram abuso, minimamente. E a gente sabe que isso é verdade. E 1/6 dos homens. E pior ainda, que tantas vezes a memória é bloqueada, a pessoa não lembra e começa a viver debaixo de engano, debaixo de identidade falsa, não é assim? E a gente tem uma geração doente. Por quê? Porque o poder que está em mim, a identidade que está em mim, não está indo em direção ao propósito. Eu preciso ser luz. Jesus passou por essas tentações aqui. Nossa, baguncei tudo aqui, gente. Só Jesus. Não vou ler um monte de coisa. O diabo afirma a identidade, a verdade, e questiona a posição. Já que você é, então você pode. Não é assim que ele fez? Interessante também que eu identifiquei algo aqui na tentação de Jesus. Você sabe que tem uma correlação com Gênesis 3,16, também com 1 João 2, alguma coisa, que ele fala da concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida. E aí eu acredito que não seja à toa que Lucas traz antes a genealogia de Jesus chegando até Adão. Então Jesus já começa um processo redentivo ali. Olha, Adão não conseguiu, mas eu estou aqui. Eu estou respondendo, eu no mundo caído, porque o mundo de Adão não era caído. No mundo caído, eu estou respondendo da forma correta ao meu Pai. Amém? Então, Adão no mundo perfeito caiu, mas Jesus no mundo imperfeito foi sustentado.
E você sabe que as tentações não acabaram ali, as provas não acabaram ali. Foi um momento e Jesus continuou sendo provado, tentado, até que na cruz ele venceu completamente, plenamente, não pecou. Aleluia! Meu Deus! Oh, Jesus! Será que a gente não tem sido induzido a pensar mais mágica e menos religião? Eu também estava estudando sobre isso. Eu achei bem interessante, porque a religião primitiva era mágica. Então, assim, eu vou fazer um círculo na terra, vou desenhar um sol, e aí o sol vem, né? A chuva vai embora. Eu vou fazer isso e aquilo. Então, se eu fizer dessa forma, aquilo outro vai acontecer. Mas a religião madura é uma religião de súplica, é uma religião de busca, é uma religião de submissão ao Pai, à vontade, né, de Deus. Para nós que somos cristãos, a vontade de Deus, a vontade do Pai, a vontade do Cristo. Amém? Então, você não foi chamado para viver uma mágica. Você não foi chamado, eu sei que isso é fácil falar, a gente ouve tantas vezes, mas a gente vivencia isso no nosso dia a dia. A gente quer as coisas assim, a gente quer as coisas do nosso jeito, e quando as nossas expectativas tantas vezes não se cumprem, porque às vezes elas não estão alinhadas com o propósito de Deus, às vezes ainda não chegou o tempo, às vezes eu não sei dizer o motivo, mas quando não chega, então a gente volta para a gente mesmo. A nossa identidade começa a ser conturbada, a nossa identidade passa a ser minada, ou então a gente usa a nossa identidade para o nosso benefício próprio, e diz assim, não, eu vou cuidar da minha vida, porque isso aí é muita guerra, muita coisa para mim. Ou não é? Quais são as suas tentações? Não, antes, o inimigo incita a usar a identidade do Messias ungido em benefício próprio, porque ele queria frustrar o propósito. A antecipação de uma herança traz dores, né? Assim que diz lá em Provérbios. Quais são as minhas tentações? Quais são os meus anseios naturais, o meu ventre, a minha vontade? É a minha reputação? É o meu orgulho? É quando Deus fica em silêncio? A gente vive num mundo em que o homem é servido. E como eu reajo aos desertos, já falei um pouco sobre isso, conhecendo a Logos e usando a palavra rema, aquela parte da palavra que ela vem de encontro àquela guerra, aquela liberação. Quando Satanás veio e falou, transforma essas pedras em pães, Jesus sacou uma porção da palavra, como diz Efésios 6,17, a palavra de Deus. Sacou uma porção da palavra e diz assim, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quais são as palavras que têm saído dos seus lábios na hora da sua luta, na hora da sua tentação? Entendendo que a identidade está vinculada ao propósito do Pai, não o meu, e submetendo-me ao Senhor dos processos. O senso de identidade de Jesus era tão claro que ele não se desviou do seu destino. Aí a gente vai para o versículo 14 e 15. Vamos ler só esses dois aqui a princípio. Ele diz assim, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Então Jesus no deserto diz, não quero a glória desse mundo. Eu vou adorar somente o Senhor, eu me submeto aos processos, eu me submeto à palavra, eu ajusto a minha expectativa com quem Ele é, a minha identidade nele, e a partir desse momento, Ele continua saindo, Ele sai do deserto, debaixo do poder do Espírito Santo. Diga assim, eu sairei dos desertos, debaixo do poder do Espírito Santo. Porque deserto tem tempo para terminar. Não interessa a impossibilidade, não interessa a dificuldade, interessa quem Ele é, quem eu creio que Ele é, a identidade dEle em mim e o poder de Deus que transforma, que muda todas as coisas. Porque a nossa palavra, Paulo diz, não consiste em persuasão humana, mas é em poder de Deus. Não é palavra de pregação humana, de persuasão humana, mas é de poder de Deus para transformar,
para a salvação de todo aquele que crê. E aí, Jesus está pronto, pode ter fama, pode ter glória. Por quê? Porque ele devolve para o Pai. Ah, mas ele já era pronto. Eu até vou concordar, né, com você. Né? Mas vocês entendem isso? Quando eu passo, e eu passo alinhada, eu saio, e aí o poder do Espírito continua na minha vida, e aí você vai poder até ter glória. Porque você vai poder devolver para o Senhor. Mas não para por aí, não. Depois, ele vai para Nazaré, num sábado, ele entra na sinagoga, e ele lê a passagem de Isaías 61, que ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Senhor me ungiu para. Diga assim, o Senhor me ungiu para. Assim como Jesus foi ungido para, você também foi ungida para. Ungido para. Tem uma finalidade. Para pregar o evangelho aos pobres, para libertar os cativos, oprimidos, para trazer alegria aos que estão em luto. Existe um propósito. Então, o poder do Espírito, a identidade e o propósito não foi para ele. A glória ele devolveu para Deus. Depois ele entra na sinagoga e ele diz assim, o que está escrito em Isaías 61, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí a palavra do professor, do Maurício Cunha, né? Na verdade são várias aulas conceituais, essa foi ao vivo, me confrontou. Porque a gente quer fazer gavetinhas na nossa vida, a gente quer dissociar tudo. Então, às vezes, a gente acha que o trabalho social, por exemplo, não é função da igreja. Ah, já que o Estado não faz, eu faço. Então, você dá uma oferta e você acha que está ok. Então, existe um propósito na sua vida. Eu não estou falando que necessariamente, eu estou trazendo esse exemplo social. Mas eu estava comentando com o Rogério, né, e com o Júnior na sexta-feira. Quando eu me converti numa igreja que era uma igreja de muitas obras, eu acho que ainda é. Então, em pouco tempo, eu já tinha realizado muitas coisas, assim, Eu tinha ido com as pessoas, né? Em muitos lugares, leprosários, hospitais, comunidades, evangelizando. E a convicção da conversão era tão grande que eu ia para a minha faculdade à noite, porque eu tinha transferido para de noite para servir a Deus de manhã na igreja, e foi para Deus, e por isso que tem resposta de Deus, porque se você serve ao Senhor, Ele te devolve resposta. Agora, se você serve aos homens, você vai ter no máximo um tapinha nas costas. Então, é servindo aos outros como se você estivesse servindo o Senhor. Amém, igreja? Tem que estar sempre checando essas coisas. E este servia é um privilégio. E aí eu ia com camisa escrito, bem grande, assim, aquelas camisas cafona, gente. Eu não era cafona. Eu fui criada na Zona Sul, eu não era cafona. Deus, de repente, até sou mais ou menos, às vezes. Mas eu não era, não. Eu usava cantão 4, IES Brasil, antes de me converter. Depois, meu dinheiro foi para outra coisa. O dinheiro do meu pai, né, que eu nem trabalhava. Company foi até antes, né? Mas assim, eu não era cafona. Mas quando eu tive um encontro com Deus, eu queria pregar o evangelho, então eu entrava no ônibus, entrava com os folhetos, aqueles folhetos cafonas, mas que continham a palavra de Deus, com o endereço da igreja. E eu entrava no ônibus tímida, não era igual eu sou hoje não, que hoje o Felipe fala que eu conto a minha vida para o Uber. Falou, eles contam para mim, eu vou contando também, né? Melhor é a minha mãe, né, para o taxista. Ela é pastora. Só Jesus. As mães são assim, né, gente? Eu, inclusive. E aí eu ia ali com aquele propósito. Igual Samuel, né? Que vai na rua, Samuel do Saulo da Estefânia. Ele tem que pregar Jesus. Então ele vai com foco. E eu ia naquele ônibus, estava sempre buscando a oportunidade de puxar um assunto, de entregar um folheto, ainda que fosse na hora de descer, né? Porque de repente não precisava desenvolver tanto. Eu estudava ali na Santa Úrsula. E ia com aquelas camisas cafonas. Cafona, gente. Pensa, camiseta. E aí, mas é naquela hora que os colegas olhavam assim, eu não precisava dizer nada, eles já sabiam quem eu era, então eu já tinha um assunto para puxar. É assim.
Hoje em dia a pessoa puxa assunto comigo e às vezes eu não desenvolvo, eu nem percebo. Não sei você, gente, mas comigo. Porque parece que a gente começa a se envolver. Eu entro num Uber, num táxi que tem só uma pessoa e eu. Às vezes a pessoa começa a desenvolver um assunto e dependendo do dia eu tô ok, né? Eu vou até, dependendo. Eu falo, ai Senhor, tomara que não fale comigo, tomara que não fale comigo, tomara que... E você tem tanto para dar. E você tem tanto para dar. E você tem tanto para dar. Então nós precisamos ser direcionados para o propósito. Mas sabe de uma coisa? O propósito não é sustentado se não tiver o poder e a convicção da identidade. Para chegar no propósito tem que vencer as provas. Para chegar no propósito tem que parar de olhar para a gente mesmo. Para chegar no propósito precisa entender que a minha identidade é em benefício do outro e não em benefício à minha própria vida. Não é fácil. Porque a gente se embola. Eu sei que não é, eu me embolo. Você não, né? Mas eu me embolo. Ainda Lucas 14, do 4, do 14 a 15, né? João 4, 32, 34, Jesus diz assim, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Tantos textos, Jesus falava assim, glorifica o teu nome, Pai. João 17, 3, 4, a vida eterna é que conheçam a Ti. Eu não vou ler o 4. Então, Jesus continua debaixo do poder do Espírito Santo. A fama e a glória, eu acho que eu já falei sobre isso, que seriam tributados ao Pai, recebidas seriam tributadas ao Pai. Jesus rejeita as ofertas do diabo, com a caixa na cabeça, e no poder do Espírito começa a ministrar e ter fama e glória, já falei. Versículo 22, aí o povo ouve, aí Jesus disse assim, eu já estou caminhando para o fim, tá? Jesus disse assim, hoje se cumpriu essa escritura. Será que a gente pode chegar para as pessoas e dizer assim, olha só, o Espírito do Senhor está sobre mim. E eu fui chamada para destruir na tua vida as obras do diabo. E hoje se cumpre essa palavra. Ele chegou e disse isso. Em Nazaré, gente, na terra dele. Rejeitado, que todo mundo, profeta tem honra na sua casa. Ele leu com a convicção de quem ele era, debaixo do poder do Espírito. Ele declarou o propósito dele. E ele disse assim, hoje se cumpre essa palavra. E as pessoas ficaram maravilhadas com a doutrina. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que as pessoas estavam pensando ou falando. Não é esse o filho de José? É o filho de José, gente? É o filho de Deus. Não importa quem é o teu pai natural. Não importa quem é a tua mãe natural. Não importa quem foram os teus pais espirituais. Importa quem ele é. Na sua vida, a identidade que você recebe é conferida por ele. É conferida pelo Pai. Ainda que tenha faltado no meio do caminho. Ainda que tenha sido em excesso. Ainda que tenha sido conturbado. Ainda que tenha sido abusado. Ainda que tenha sido comprometido. A identidade estabelecida sobre a sua vida, quem estabelece é o Pai. Ele era filho de José na genealogia, né? Como descendente de Adão. Mas naturalmente ele nem era filho de José, ele foi criado por José. E aí sabe o que acontece? Jesus continua provocando e ele começa dizendo que o profeta não é bem recebido na sua terra e ele começa a falar das viúvas no tempo de Elias, de Sarepta, de Sidom. Ele começa a falar de Naamã, o Ciro. O que Jesus está falando? Está confrontando o povo o judeu, religioso. Jesus está dizendo assim, olha só, vocês não recebem, não querem receber o que eu estou entregando. Eu estou parafraseando, tá? Depois você faz aí a sua busca teológica. Mas tem o povo de fora, tem os gentios que já receberam, que receberam lá atrás e agora então muito mais. E eu estou aqui não só para você, eu estou para eles também. E sabe o que aconteceu? Eles ficaram irados e expulsaram Jesus. Você vai ler o texto.
E sabe o que aconteceu? No finalzinho do versículo, eles levaram ele lá para o cimo do monte para jogar ele do monte. Mas sabe o que aconteceu? Jesus já tinha passado pelo deserto. Jesus seguia no poder do Espírito Santo. Jesus já estava glorificando o nome do Pai na vida dele, já estava recebendo fama e já estava pronto para ser motivo de ira, de rejeição, de expulsão. E porque ele rejeita, aí é meu entendimento, né? Porque no deserto, ele rejeitou se lançar do pináculo do templo. Quando levaram ele para o cimo do monte, ele já tinha autoridade para dizer: agora não, eu vou passar por aqui, porque eu já venci lá, eu sei quem eu sou, o poder é de Deus, está sobre a minha vida, e o propósito eu vou cumprir, em nome de Jesus. Você está comigo? Nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida, fecha os seus olhos, que todo nível de engano, de sofisma, de fortaleza, de desajuste, tudo aquilo que está deslocado na sua vida, eu quero declarar uma palavra de ordem, entre em ordem nessa manhã, Senhor, no nome de Jesus. Espírito Santo, eu te peço, Espírito Santo, vem quebrar as fortalezas, vem arrancar os jugos do inferno, vem arrancar os fardos do inferno, vem trocar aquilo que precisa ser cortado. Senhor, no nome de Jesus, pela fé, eu profetizo uma novidade de vida sobre nós, Senhor. Profetizo uma nova visão, um novo entendimento, uma nova forma de caminhar. Meu Deus, em nome de Jesus, fique de pé nessa hora. Se você ora em línguas, comece a orar em outras línguas. Todos, por favor, fiquem de pé. Xarabarere candarabaraba xereberebereberebere xai. Le candarabaraba xerebere candaraba xai. Ere candorabarebere yalaba xerebere candaraba show. Orabarere candarabaraba chorabaraba xai. E sabe de uma coisa? Lucas deixa claro, em capítulo 9, versículo de 1 a 2, e depois em Atos de 1 a 2, que Jesus passou o ministério das boas-vindas para os discípulos e depois para toda a igreja. O ministério é seu, o chamado é seu. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos, Senhor, declarando um tempo de restituição. Nós declaramos que o Senhor é aquele que faz, Senhor, abre um caminho no deserto, Senhor, e faz florescer o deserto. O Senhor é aquele que faz jorrar água no deserto. O Senhor é poderoso para alcançar os nossos filhos, alcançar os nossos descendentes, naturais e espirituais, Senhor, e gerar neles, Senhor, muito além do que temos recebido de Ti. Nós profetizamos sobre a igreja no Rio de Janeiro, um despertar, um desejo, uma fome, uma sede, um alinhamento, e nós declaramos que assim a nossa cidade será transformada. Porque o genuíno avivamento, o genuíno arrependimento produz uma mudança completa. A sociedade percebe, Senhor, e tanto, Senhor, temos visto, Senhor, tantos cultos, temos visto tantas lives, temos visto tanto ensino, temos ouvido tantas coisas, temos ouvido tantos que são crentes, Senhor, mas olhamos, Senhor, para a nossa sociedade, olhamos para as nossas ruas e não temos contemplado a imagem e semelhança de Deus. Nós temos contemplado a imagem de homens caídos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, se o Senhor quiser enviar alguém, envia-nos a nós, Senhor. Meu Deus, nós queremos a Shekinah, queremos a Tua Shekinah. Desperta, Senhor, homens e mulheres nesse lugar, para orar, para jejuar, para meditar na Tua palavra. Meu Deus, desperta no Senhor, para escolher Jesus, para escolher
a vida de Deus e não a nossa. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor, desperta-nos. Senhor, que os olhos espirituais se abram. Senhor, para que o teu povo, Senhor, para que nós vejamos, Senhor, que há anjos nos servindo. Que os nossos olhos espirituais se abram, Senhor. Meu Deus, muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de ver, muda a nossa audição. Que os nossos ouvidos espirituais se abram, Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Senhor, nós dizemos basta às enfermidades. Dizemos basta aos ciclos de derrotas. Senhor, nós não aceitaremos essas coisas porque elas não são de Deus. Não vem da tua parte, Senhor, não vem da tua parte, Senhor. Nós sabemos disso. Senhor, nós não nos justificaremos mais a nosso pouco poder, a nossa falta de intimidade, Senhor, mas nós queremos, Senhor, nos humilhar diante do Senhor, Senhor, jejuar, Senhor, diante do Senhor, e Senhor, dizer, enche-nos da tua glória e do teu poder, Senhor, ensina-nos, Senhor, a tocar pessoas. Ah, meu Deus, nos dá, Senhor, meu Deus, o privilégio, o presente de almas sendo salvas, libertas, remidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder e revela. Vem com o peso da tua glória me cobrir. Flua o rio
fardo do mundo. O peso da glória de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O peso do teu Espírito venha sobre nós nessa manhã. Venha sobre nós, sobre cada coração, sobre cada mente. Oh, transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Oh, que haja conversão genuína, mudança de rota. Se você tem uma necessidade, se você está sentindo uma dor, ou se você percebe que é uma necessidade de libertação ou algo específico que pesa o seu coração nessa hora, se você quer receber oração, vem aqui na frente, nós vamos impor as mãos e vamos orar com você. Queria chamar os pastores, por favor. Continue com os seus olhos fechados, todos vocês, os pastores. Os pastores vão orar. Se você precisa falar, qual é a necessidade, você fala. Se você não quiser falar, não fale. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor conhece, Senhor, cada um. O Senhor conhece a necessidade. O Senhor conhece, Senhor, a angústia.